Olá, turma! Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de literatura e vamos estudar os gêneros literários. Antes de conversar com vocês a respeito dos gêneros literários, eu preciso explicar a diferença entre o texto literário e o texto não literário. O texto literário é caracterizado por uma linguagem pessoal, contaminada pelas emoções e valores. Já o texto não literário, a linguagem é impessoal, objetiva e informativa. O texto literário, a linguagem é plurissignificativa, conotativa, ou seja, o mesmo texto pode ter várias interpretações. Já o texto não literário, a linguagem tende à denotação. O texto literário é caracterizado pela função poética da linguagem. É uma função que se preocupa com a mensagem, com a forma como a mensagem é transmitida, se preocupa com a estética. Já o texto não literário apresenta a função referencial da linguagem, que é centrada na informação, com a necessidade de transmitir dados da realidade. O texto literário permite ao leitor a recriação da realidade. Já o texto não literário apresenta informações sobre a realidade. O texto literário, seja em verso ou em prosa, transmite a noção artística do autor, que trabalha com a linguagem conotativa, recorre às figuras de linguagem e respeita as estruturas de estilo e forma, como a métrica e a rima. O autor debruça-se sobre a seleção e combinação de palavras, para que elas transmitam o sentido pretendido, contribuindo para a caracterização de sua intenção. Gêneros literários. Os gêneros literários reúnem o conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. Essa classificação pode ser feita de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais, entre outros. A classificação dos gêneros literários foi proposta na Antiguidade Clássica pelo filósofo grego Aristóteles, as quais foram divididas em gênero épico, palavra narrada; gênero lírico, palavra cantada; gênero dramático, palavra representada. Essa classificação sofreu algumas alterações ao longo dos anos. Hoje existe uma classificação mais flexível, sendo possível a mistura de gêneros e a subdivisão em vários subgêneros. Atualmente, privilegia-se a substituição do gênero épico pelo gênero narrativo. Gênero épico-narrativo. No gênero épico-narrativo, há a presença de um narrador, responsável por contar uma história, na qual as personagens atuam em um determinado espaço e tempo. O gênero épico representa a mais antiga das manifestações literárias. Pertence a esse gênero as seguintes modalidades. A fábula é uma narrativa sobre personagens ou fatos fantásticos. É protagonizada principalmente por animais, com a finalidade de transmitir uma lição de moral, possuindo um cunho educativo. Um exemplo é a fábula A Cigarra e a Formiga. A epopeia é um poema longo que conta feitos de um herói lendário, narra fatos de um povo ou nação, envolve aventuras, guerras, viagens, apresenta um tom de exaltação. Um exemplo, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. A novela é uma narrativa em prosa, apresenta um desenvolvimento sequencial de vários enredos interligados, sendo uma narração bem dinâmica. Um exemplo, a obra O Alienista, de Machado de Assis. O conto é um texto narrativo mais curto. A história gira em torno de apenas um conflito, geralmente. Tem uma estrutura mais fechada, é mais conciso. E tem contos bem conhecidos, por exemplo, a Cinderela, a Branca de Neve, a Bela e a Fera. A crônica é uma narrativa escrita em prosa, que aborda fatos do cotidiano, faz críticas a respeito da realidade. É o texto literário que mais se aproxima do texto jornalístico. O romance é uma narrativa mais extensa e complexa, que narra fatos sobre personagens fictícios que vivem acontecimentos imaginários no determinado espaço e tempo. O romance é o gênero narrativo mais conhecido. Muitos depois se tornam filmes, por exemplo, A Culpa é das Estrelas. Essas modalidades que eu expliquei a vocês são apenas alguns exemplos. Existem outras modalidades, tá ok? Outros subgêneros. Aqui nós temos alguns exemplos do gênero épico ou narrativo.
A primeira imagem é do filme Troia. É um filme que foi baseado no poema épico A Ilíada de Homero, que narra acontecimentos da Guerra de Troia. A segunda imagem é uma epopeia, Os Lusíadas, de Luís de Vaz de Camões, que narra a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama. É um clássico da literatura portuguesa. A terceira imagem é uma crônica de Drummond, que foi publicada no Jornal Brasil. A última imagem é da telenovela Tieta, que foi transmitida pela TV Globo. É uma telenovela que foi inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado. Tanto filmes quanto telenovelas, muitos são baseados em obras do gênero narrativo, ou epopeia, ou romance, ou conto. É um gênero muito conhecido, tá ok? Com isso, eu finalizo o vídeo de hoje. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar o gênero dramático e o gênero lírico, tá ok?